cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, primeiro quero dizer à comunidade aqui da minha alegria de estar aqui. Eu gosto muito de vir aqui nesta região. Me sinto muito bem aqui, e isso é um bom sinal. É um sinal de que a comunidade aqui se esforça para viver a vontade de Deus, se esforça para viver nosso carisma. E hoje o Senhor tem uma palavra muito forte, muito simples, mas muito objetiva para todos nós. Falou naquela época aos homens daquela época, mas essa palavra é eterna e também fala a cada um de nós hoje. Na primeira leitura, nós ouvimos Moisés, em nome de Deus, dizendo ao povo sobre as leis de Deus. Moisés disse assim: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais e nem está fora do teu alcance. E Moisés continua dizendo: estes mandamentos de Deus não estão lá no céu para que digam quem pode fazer isso, ou seja, esses mandamentos não são para os anjos. Os mandamentos de Deus, suas leis, seus preceitos, não são para os anjos, são para os homens. Não é impossível de ser vivido, como Satanás e o mundo têm colocado na cabeça da humanidade, de que os preceitos de Deus são impossíveis de ser vividos, e de que no nosso tempo não se dá mais para viver isso, e que isso é coisa do passado, e que isso é coisa da cultura judaico-cristã, e que isso não é para toda a humanidade, e que ninguém consegue viver plenamente os mandamentos de Deus, e etc, e etc. Mas na primeira leitura, com clareza, Moisés fala em nome de Deus que os preceitos do Senhor não são difíceis demais e nem estão fora do nosso alcance. Basta a nossa decisão, e é aí que pega tudo. A nossa decisão de fazer a vontade de Deus acima dos nossos desejos carnais, acima dos nossos impulsos carnais, ter decididamente optado em seguir Jesus, em seguir a Deus, em obedecê-lo. É só isso. É isso que faz ser possível viver a Deus. Nós vemos quantas pessoas se esforçam e dedicam o seu tudo para alcançar um objetivo mundano. Por exemplo, um atleta que vai competir numa Olimpíada, ele dedica 100% do seu coração, da sua mente, da sua vida para aquele objetivo. Não importa o que aconteça, ele vai treinar para alcançar seu objetivo. Ele tem aquilo como meta. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor. Ele vai levantar e vai se preparar para a sua competição, porque ele tem isso como foco em sua vida. Então aquelas coisas que para o resto dos seres humanos é impossível, para ele é possível, porque ele pôs tudo naquilo, toda a sua força, todo o seu empenho. Às vezes as pessoas olham depois aquele atleta competindo e fazendo proezas e dizem: nossa, isso é algo só para eles, não é para todos. Mas não é verdade. É porque ele
se dedicou 100%. Ele se dedicou para valer. Ele pôs aquilo como objetivo. Claro que isso é só um exemplo, mas para as coisas de Deus também é assim. A vida de santidade, o cumprimento dos mandamentos de Deus dependem apenas da nossa decisão pessoal, mas uma decisão séria, comprometida, madura. O mundo de hoje está acostumado a tudo que é descartável. O mundo de hoje, a geração atual, foi treinada inconscientemente para desistir das coisas. Treinada inconscientemente pelas mídias a não perseverar em nada e a ver as dificuldades como sinais de que aquilo não está certo. Então a pessoa começa a fazer uma coisa, vê que tem muita dificuldade, fala, devo estar no caminho errado, porque está dando muita coisa errada, então eu devo estar fazendo alguma coisa errada, vou desistir disso e tentar em outro caminho. Então, essa geração foi treinada para se desviar da cruz. Olha aqui, que plano diabólico. Já em Fátima, Nossa Senhora falava para a vidente Lúcia que nos últimos tempos, Satanás faria com que a humanidade tivesse horror à cruz, horror a tudo que é sacrifício para viver a santidade. Então, se criou uma geração assim. Todas as mídias sociais, as redes sociais, os meios de comunicação manipularam a inteligência do ser humano. Manipularam. Então, hoje para o jovem, tudo que é difícil ele desiste. Tudo que depende de um sacrifício, com poucas exceções, ele não faz. Se ele está fazendo uma coisa e vê que tem muita dificuldade, ele já desiste, procura outra, porque essa geração do descartável, quando uma coisa não serve, eu jogo fora e substituo por outra. E isso entrou, infelizmente, na cabeça dos cristãos também. Hoje, o sacerdócio, hoje, aqueles que se comprometem em ser sacerdotes, também estão infectados com isso. Nós vemos, nunca houve na igreja, nunca houve na história da igreja tanta desistência do sacerdócio como hoje existe. Tantos padres que no meio do caminho desistem de ser padres. Nunca houve isso. Nunca houve na igreja tantos religiosos e religiosas que no meio do caminho desistem da sua vocação. Nunca houve também matrimônios, casados na igreja, casais que prometeram diante do altar permanecerem juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Nunca houve tanto divórcio entre os casais cristãos como hoje está acontecendo. Isso não é por acaso. Isso é porque esta geração está treinada para desistir nas dificuldades, treinada para, se alguma coisa dá dificuldade, joga fora e tenta outra, numa falsa busca pela felicidade, uma felicidade ilusória. Porque quem não se vence, quem não vence a si mesmo, não é feliz. Então, se eu não consigo manter meu voto do matrimônio, e vou separar e vou casar com outra, e depois vou separar e nunca vou ser fiel, porque eu não venço a mim mesmo. Então, nas primeiras dificuldades, eu desisto. Na vida consagrada e na vida sacerdotal, a mesma coisa. O ser humano não é feliz enquanto ele não for senhor de si mesmo. Enquanto ele não colocar a sua vida sob o senhorio de Jesus e ele decidir, porque a sua decisão importa, ele decidir, como dono de suas decisões, seguir a Cristo e cumprir o seu voto, a sua promessa. Quando ele faz isso, ele é feliz, ele é realizado. E isso não acontece sem dor.
Isso não acontece sem cruz. Isso não acontece sem tentações. Isso não acontece sem vontade de desistir. É importante que a gente saiba que todas as tentações, as cruzes do caminho, as perdas no caminho, tudo isso vai acontecer sim. Jesus não enganou ninguém. Quem quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. E o Papa Emérito Bento XVI diz: o que torna o homem uma pessoa mais feliz não é se desviar do sofrimento e da cruz, mas enfrentar e aprender com cada dificuldade. Isso vai tornando o ser humano um ser humano melhor. Aprender a enfrentar a dificuldade, passar por ela, sem vitimismo. Outra coisa que essa sociedade de hoje tem é o vitimismo. O vitimismo sempre se coloca como coitadinho, como o abandonado, como aquele que nem Deus escuta e nem a sociedade ajuda. Isso é coisa do inferno. Vitimismo é coisa do inferno. É o primeiro sentimento para fazer a pessoa desistir de si mesma, desistir dos seus sonhos, desistir de Deus e por último desistir da própria vida. É o que leva muitas vezes a pessoa até a não querer viver mais, a buscar o suicídio, que é outro fenômeno dos nossos tempos. Jovens de 14 anos que já cometem o suicídio, porque ele aprendeu, foi doutrinado a que ele é vítima de tudo, que o mundo está contra ele e que ninguém o entende, que os seus pais não o compreendem, e ele começa a cair nesse vitimismo diabólico, e ele se vê tão vítima que ele não se acha mais, não tem mais vontade nem de viver aqui. Perde o gosto da vida, perde o gosto por seus sonhos, não se vê capaz de empreender nada, não se vê capaz de lutar por nada, porque para ele é a vítima. Então o resto do mundo que precisa mudar, não ele. Satanás colocou isso na cabeça dessa geração, de que quem tem que mudar é o resto do mundo e não você. E é por isso que nós temos uma geração de pessoas que não buscam mais com força, não buscam mais com decisão, não sustentam mais seus votos a Deus, como faziam antigamente os cristãos, e como fazem até hoje muitos outros cristãos, principalmente nos países onde o cristianismo é perseguido, como na Coreia do Norte, como no Irã, lá na Síria. Lá os cristãos testemunham com sua vida, a sua fé. Então, voltando à primeira leitura, Moisés dizendo: olha, os mandamentos de Deus são para vocês, dá para viver, quem criou vocês foi Deus, e Deus sabe até onde vocês conseguem viver seus mandamentos. Ele não iria mandar uma ordem impossível de ser vivida. Então basta uma decisão firme, sem vitimismo, sem muito dodói, sem aqueles mimimi, né, de hoje em dia. E no evangelho de hoje, um mestre da lei se aproxima do Senhor Jesus e diz a leitura que ele, querendo pôr Jesus à prova, pergunta para Jesus: mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ele pergunta: o que eu preciso fazer para ir para o céu, né? O que eu tenho que fazer? E Jesus diz para ele: o que está escrito na lei? Porque ele era um mestre da lei. Jesus devolve: o que está escrito? Ele: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tua alma, toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus diz: faz isso e viverá. Simples assim. Você já sabe o que está me perguntando. Mas ele, querendo se justificar, diz o evangelho, fala para Jesus: e quem é o meu próximo? Prestem atenção nesse tipo
de pergunta. Ele já sabia o que tinha que fazer, já sabia o que estava escrito na lei, mas se faz de desentendido. Mas quem é meu próximo? E muitas vezes também nós, diante de Deus, sabendo o que devemos fazer, também fingimos que não sabemos, mas diante de Deus, que é a verdade plena, isso não cola. Mas quem é meu próximo então? Claro que lá no fundo do seu coração, Deus já colocou quem é seu próximo. E Jesus conta que um homem descendo a Jerusalém é surpreendido por assaltantes que o roubam, o espancam e o deixam jogado quase morto no chão. E passando por ali um sacerdote judeu, vendo o homem caído, o sacerdote, que é aquele que ensina a lei, que também sabia que deve amar a Deus e ao próximo. E Jesus fala isso porque esse também que falava com ele era um sacerdote. Jesus faz ele refletir profundamente. Passando por ali um sacerdote, muda de lado da calçada e deixa o homem caído, talvez apressado para ir para o culto. Depois passa por ali, Jesus continua dizendo, um levita. Para quem não sabe, na religião judaica, os levitas são aqueles responsáveis pela caridade. O levita é um grupo de pessoas entre os judeus que são eleitos pelo povo, escolhidos pelo povo para exercer a caridade, para cuidar dos pobres. A responsabilidade do levita é cuidar dos pobres, socorrer os caídos. E aqui Jesus diz, e passa também um levita por este homem caído, atravessa a rua e continua seu caminho. Talvez ele tenha dito, eu já fiz minha pastoral de hoje, né? Não é comigo. E Jesus continua dizendo que aí passa um homem samaritano. Os samaritanos, para os judeus, eram considerados um povo pagão, um povo sem religião, um povo que não seguia a lei de Deus. Para os judeus, nem se deveria conversar com um samaritano, porque já te contaminava, de tanto que eles achavam que aquele povo era detestado por Deus. E Jesus conta que exatamente um desses que os judeus discriminavam, um samaritano, vê aquele homem caído e se enche de compaixão, diz o Evangelho. Viu e sentiu compaixão. Ninguém é capaz de sentir compaixão se o seu coração não estiver em Deus. E também, quem tem o coração em Deus de verdade, não consegue não sentir compaixão de quem está sofrendo. Então já são dois ensinamentos nesse trecho que Jesus dá ao mestre da lei que o pergunta. Diz então que o samaritano desce do seu cavalo, bota o homem em cima do cavalo, faz curativo nas suas feridas, o leva até uma hospedaria, cuida dele na hospedaria, paga para o dono da hospedaria 2 moedas de prata e diz, eu estou indo ao meu caminho, você cuide deste homem, quando eu estiver voltando, vou passar aqui. Se tiver algum gasto a mais com ele, eu pagarei, mas cuida dele para mim. E Jesus pergunta para o mestre da lei, qual dos 3 foi o próximo daquele homem caído? O sacerdote, o levita ou o pagão samaritano? E ele responde, o que usou de misericórdia com ele. E Jesus corta o assunto dizendo, vai e faz a mesma coisa. Pronto. Simples assim. A verdade está dentro do ser humano. Está dentro. E é importante a gente perceber que Jesus fala que o sacerdote viu
e não agiu. O levita viu e não agiu. E o samaritano viu e agiu. Porque diante de nós, e prestem bastante atenção, comunidade Voz dos Pobres, aqueles que Deus nos faz enxergar em situação difícil são responsabilidades nossas. Aquele que eu passei e vi em dificuldade, a partir do momento que eu ouvi em dificuldade, ele é responsabilidade minha. Deus permite que se veja aqueles que Ele coloca para que a gente cuide. Se você vê um sofrimento, nem que seja pela TV, você viu alguém sofrendo, que perdeu o filho novo, isso, aquilo. Daquele momento que você viu aquela reportagem para frente, orar por essa família, rezar pela dor dessa pessoa para que Deus alivie, é responsabilidade sua. E se for na rua que você está vendo um caído, sofrendo, é responsabilidade sua. Não importa se você já é entre aspas, um levita, aquele que já cuida dos pobres, aquele que já faz pastoral, aquele que sai 2 vezes por semana em pastoral. Mas se você viu, você está com um restaurante com sua família, e você viu um faminto passando, ali é sua pastoral. Aquele que você viu tem que comover seu coração. Ali você deve ser Voz dos Pobres. É ali. Para que a gente não seja enquadrado como esse levita foi enquadrado na parábola de Jesus, dizendo que ele que deveria cuidar, como já se achava em paz com Deus, porque já tinha feito muito, passou adiante. Fique para nós como ensinamento também o zelo que esse samaritano teve. Ele não só levantou aquele homem do chão, não só limpou suas feridas, não só colocou no seu próprio meio de transporte, não só o levou à hospedaria, mas se preocupou com o depois também. Na verdade, ele não queria fazer alguma coisa para aliviar a consciência dele. Não era um jogo de aliviar a consciência. Ele não quis apenas não ficar com remorso. Vou fazer isso por essa pessoa para mim não ficar com remorso. Ele de fato se preocupou com o bem daquela pessoa. Ele se preocupou com a continuidade da vida daquele irmão. Como que ele ia se recompor? Então ele diz, cuida dele, se gastar alguma coisa a mais, na volta eu te pago. Ele é, a partir de agora, responsabilidade minha. É esse tipo de atitude que a Voz dos Pobres deve ter. A partir do momento que nós abordamos, que nós chegamos, que Deus coloca sobre nossos olhos o sofrimento de... Eu vou cuidar, eu vou mendigar, vou pedir para manter as casas, porque eu quero continuar cuidando deles. Nós vamos fazer nosso esforço, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer de tudo, porque eles são nossa responsabilidade. A alegria, a continuidade de sua vida dependem da nossa decisão. Para nós é importante. Nós apenas não fazemos só o trabalho como faz as prefeituras, de acolher e bota como se fosse um albergue e depois o resto da vida que se vire. Nós nos preocupamos com o restante da vida de cada um que nós acolhemos, como eles vão se sentir felizes de novo, como eles vão voltar a sonhar, como eles vão voltar a ter vontade de viver, o que eles vão comer, quem vai levar eles no médico, onde eles vão dormir. Isso é uma preocupação que nossa comunidade deve ter no coração, profundamente enraizado isso, a responsabilidade de manter nossas casas. É de cada um de nós a responsabilidade de levar a alimentação para casa, para onde nós acolhemos os pobres. É responsabilidade de cada um de nós. Eu não posso estar como missionário, eu não posso estar sossegado em minha casa com meu freezer cheio de mistura e saber que numa casa da comunidade a qual eu pertenço, a qual eu consagrei minha vida, faltam as coisas, falta o leite, falta a mistura. Deus nos chama nessa reflexão
a mergulhar em águas mais profundas, e isso nos dará mais felicidade, alegria. É isso, é o nosso 100% que nos faz felizes. Quando nós nos dedicamos 100% a Deus, pode vir a tribulação que vier, você continua a caminhar. Você sofre, você chora, você reclama talvez, mas você persevera. Você persevera, porque o seu tudo não está neste mundo. O seu tudo está em Deus. Se Deus permitiu aquela provação, amém? Vamos passar por ela. Já aproveita, já paga umas parcelas dos pecados, né? Aceitar tudo de Deus, aceitar a vontade de Deus e ter decisão, compromisso e cumprir com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e fraquezas, cada promessa feita ao Senhor. Que Deus nos dê essa graça de acreditar que os seus mandamentos são possíveis e que o chamado dele é para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.